Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio. Redação final assim emendada. Projeto de resolução número 1023/2024, da autoria da deputada Carla Machado, que institui o Prêmio Narcisa Malha de Literatura e Jornalismo no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, a redação final, assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Redação final, assim emendada. Indicação legislativa número 35/2023, de autoria do deputado Elton Cristo, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre instituir premiação pecuniária aos policiais do Estado do Rio de Janeiro pela apreensão de fuzil, carabina, metralhadora e submetralhadora. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação final assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a publicação. Com a palavra. Presidente. Pela ordem, deputado Dino. Presidente, primeiro parabenizar o deputado Elton Cristo, grande amigo, grande parceiro. E eu tive também algumas indicações solicitando exatamente ao nosso governador que fizesse o mesmo. Hoje a importância que nós temos aí de ter os nossos policiais no enfrentamento, onde eu quero aqui até agradecer nosso presidente, Rodrigo Barcelar, nosso governador, ao comandante 15º, Coronel Reis, que ontem mandou o caveirão para a minha região, onde vagabundos têm tentado entrar ali, mas através do nosso mandato, através da Polícia Militar, da Polícia Civil, da 60 também, 60 DP, que vem fazendo um excelente trabalho. Isso não vem acontecendo, é um dos raros lugares que não tem barricada, que não tem milícia, que não tem tráfico e que nenhum comerciante paga a qualquer tipo de pessoa. Então, hoje, quando vem um projeto como esse em pauta, é para valorizar os nossos policiais que realmente fazem um excelente trabalho. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 5994-A, 2022, de autoria do deputado Marcelo Dino, que institui o programa Game na Escola, na rede estadual do ensino do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Pela ordem, querido deputado Mink. Nobilíssima e combativa presidente Élica Takimoto. Um prazer vê-la presidindo o Parlamento Fluminense, depois de tantos anos à frente da educação, ensinando. Obrigada. Tantos anos nas redes sociais, levantando questões democráticas e civilizatórias, vê-la atenta, firme, bela, sorridente, comandando esse parlamento é uma alegria para todos nós. Eu, na verdade, não me pronunciei pelo um projeto anterior sobre recompensa pecuniária para os agentes que apreendem armas pesadas, fuzis, etc. Ninguém pode ser contra esse projeto. Eu quero apenas lembrar que o tráfico de armas é muito poderoso e ele se combate com inteligência, com investigação. Recentemente, a Polícia Federal, junto com a Polícia dos Estados Unidos, também com a Polícia Civil do Rio, conseguiu desmontar um esquema pesado de tráfico de armas que começava nos Estados Unidos, né, com pessoas de um dos comandos, uma das facções, e chegava aqui até comunidades controladas pelo
bandido nominado Peixão e vários outros. Então, é claro que é correto, aliás, é uma política boa, o desarmamento. Melhor do que entrar de qualquer jeito nas comunidades, matar, morrer e tudo continuar como está. Aliás, deputada Érica, se tiro, porrada e bomba resolvesse alguma coisa, o Rio não ia ter metade do seu território controlado pelo tráfico e pela milícia. Então, é claro que nós somos favoráveis ao projeto, mas sempre lembrando que há que usar a investigação, a inteligência, até a cooperação internacional para ir na origem do tráfico de armas, que associado ao tráfico de drogas e ao controle das milícias, asfixia o nosso povo que não vê uma resposta à altura. Muito obrigado mais uma vez, parabéns por abrilhantar esse parlamento com a sua experiência, a sua competência. Obrigada. Anuncio o projeto de lei 1492-A de 2023, da autoria da deputada Verônica Lima, que declara como Patrimônio Histórico, Cultural e Material do Estado do Rio de Janeiro a Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 822-A/2023, da autoria do deputado Rodrigo Amorim, que impede que a Convenção de Condomínio proíba a criação e a guarda de animais de pequeno porte no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 4204-A de 2024, da autoria do deputado Bruno Barreto, que dispõe sobre a utilização de vestimentas ou acessórios relacionados à crença ou religião nas fotos de documentos oficiais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Para a declaração de voto, o deputado autor do projeto, Bruno Barreto. Bom dia, senhora presidente, demais deputados aqui presentes, nosso presidente Rodrigo Bacelar. Primeiramente, registrar aqui a presença do vereador Renan, do secretário de Agricultura Cassiano e do sargento Coelho, ambos do município de Santo Antônio de Pádua, e do vereador Huguinho, presidente da Câmara do município de Macuco, um prazer recebê-los aqui. E agradecer, senhora presidente, aqui a aprovação dos deputados, agradecer a todas as comissões que com certeza lapidaram e deram aí mais robustez a esse projeto tão importante, que depois que a gente protocolou, a gente viu que beneficia a tantas pessoas, pela procura que teve no nosso gabinete, pelos elogios que a gente recebeu no dia a dia, dando essa oportunidade de identificação, né, nas fotos de documentos oficiais, do jeito que a pessoa se sente à vontade, de uma forma e que também não impede a identificação facial, que é o mais importante. Então, agradecer aos deputados e agradecer às comissões aí. Muito obrigado. Nada. Para a declaração, presidente. Declaração. Para a declaração de voto, Eu deputado Carlos Mink. queria dizer, deputado Bruno Barreto, que eu votei também favorável ao seu projeto, porque eu acho que ele é um projeto contra a discriminação também. Porque a partir do momento que Vossa Excelência teve a preocupação de dizer garantida a identificação completa, perfeita e adequada, né? A utilização de vestimentas relacionadas à crença ou religião em nada atrapalham. Ao contrário, seria um preconceito você criminalizar uma vestimenta caso ela não implique em vedar os olhos, a face, a fisionomia, ou seja, o objetivo da identificação. Então, Vossa Excelência foi perfeito porque garante a eficácia e veda a discriminação. Entendo assim que é um projeto favorável à mais ampla liberdade religiosa e reconhecimento da fé de cada um. Parabéns. Anuncio em segunda discussão o projeto de lei número 2405/2017, da autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei
número 6.759, de 24 de abril de 2014, para determinar a disposição separada de produtos destinados a pessoas com intolerância ao glúten, açúcar e lactose e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 1890/2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei estadual número 4241, de 16 de dezembro de 2003. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 1747/2019, da autoria do deputado Rosenberg Reis, que obriga as concessionárias de serviços públicos essenciais, bem como as operadoras de plano de saúde, a divulgarem em suas faturas mensagens de incentivo à doação de sangue. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas; de Saúde, favorável com as emendas da Comissão da Constituição e Justiça; e de Economia, Indústria e Comércio, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Filipinho Raves, Dr. Deodalto e Célia Jordão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio em discussão única o projeto de resolução número 143/2023, da autoria do deputado Arthur Monteiro, que concede o diploma Russell Philip Shedd ao pastor Romualdo Pereira da Silva. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 581/2023, da autoria da deputada Renata Souza, que concede o prêmio Marielle Franco a Lúcia Cabral. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, Guilherme Delaroli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Anuncio indicação legislativa número 388/2024, da autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a instalação de cozinhas comunitárias no bairro Boiúna, Taquara, no estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Indicações Legislativas. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Retorno ao autor para elaborar a indicação simples. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Anuncio o projeto de lei 385/2023, da autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei estadual número 1886, de 8 de novembro de 1991, estabelece penalidades aos estabelecimentos que discriminem mulheres e dá outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred Pacheco. Presidente Élica, primeiro saudá-la na presidência, dizer que é uma alegria tê-la no mês das mulheres também presidindo a casa. Obrigada. E dizer que o parecer da CCJ é pela constitucionalidade com emendas. Obrigada. Para emitir parecer da defesa dos direitos da mulher, deputada Renata Souza. Deputada Zeidan. Deputada Tia Ju.
Deputada Índia Presidente, eu estou Armelau. aqui acompanhando a sessão. Franciane Mota. Franciane. Por Oi. favor, Franciane. Acompanha a CCJ. A palavra, deputada. Acompanha a CCJ. Tá, obrigada. Para emitir parecer da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, professor deputado Josemar. Deputado Carlos Mink. Tá. Carlos Mink é autor do projeto. Então, deputado Átila Nunes. Deputado Carlos Macedo, deputada Índia Armelau, deputado Fred Pacheco. Presidente, acompanha a CCJ. Favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos da Polícia, deputado Márcio Galberto. Deputado delegado Carlos Augusto. Carlinhos, do BNH. Deputado Rodrigo Amorim. Deputada Índia Armelau. Deputado Guilherme Delarore. Deputado Felipe Soares. Deputado Marcelo Dino. Acompanha a CCJ, senhor presidente. Obrigada. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Bruno Barreto. Senhora presidente, acompanha a CCJ. Favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Alexandre Knobloch, deputado Renato Miranda, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, o projeto do deputado Carlos Mink pretende alterar a Lei Estadual 1886 de 91, que estabelecia penalidade aos estabelecimentos que discriminassem as mulheres. O tempo passou e o deputado Carlos Mink está fazendo uma extensão maior a essa discriminação. Então, como é uma comissão permanente que eu estou votando, no mérito eu voto favorável. Obrigada, deputado. Anuncio o projeto com os pareceres emitidos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido. Para a segunda discussão. Para a declaração de voto, o deputado autor do projeto, Carlos Mink. Deputada Érica Takimoto, pela terceira vez, renovo o meu prazer de vê-la presidindo o parlamento, dando uma breve explicação sobre esse projeto. Como disse o deputado Luiz Paulo, eu estou alterando uma lei que eu próprio fiz em 91. Olha como eu sou um Tiranossauros Rex aqui. 91, então estamos falando de quantos anos, deputada? Vossa Excelência que é boa de contas. Bacana. 34 anos? É isso mesmo? Isso. Eu estou alterando uma lei que eu fiz há 34 anos atrás. E fizemos várias vezes cúmplices dessa lei em estabelecimentos que discriminavam mulheres. Temos outra lei que pune estabelecimento que discrimina pelo racismo, intolerância religiosa, etc. Na verdade, essa alteração, deputada Carla Machado, foi feita a pedido das mulheres das torcidas de futebol, porque não havia nenhuma menção, havia menção a estabelecimentos comerciais, academias, etc., não havia menção a estádios de futebol. E também a parte das penalidades estava imprecisa e muito frouxa. Então, esse projeto modifica uma lei quase que ancestral, acrescenta, a pedido das mulheres das torcidas organizadas, a questão da discriminação em estádios, que infelizmente existem. Muitas vezes as mulheres são vítimas de violência
nesses estádios, violência machista, assim como a violência racista também, e aumenta as penalidades para os estabelecimentos que discriminem ou permitam essa discriminação, sejam coniventes com essa atitude deplorável, machista e misógina. Então, queria agradecer às comissões, deputado Fred Pacheco, que leu o parecer da CCJ, favorável com emendas, as emendas são boas. Queria louvar também a nossa assessora da CCJ, Milena, que preparou emendas que aperfeiçoam o projeto, né, tirando alguns pontos que poderiam ser polêmicos e atualizando vários outros. Então, queria agradecer a todos, também o deputado Luiz Paulo, o deputado Dino, todos que deram os pareceres favoráveis ao projeto, sobretudo a Vossa Excelência, uma mulher presidindo e a gente aprovando um projeto que diz respeito a combater a discriminação contra mulheres em vários estabelecimentos. Obrigada. Deputada, para a declaração de voto, deputada Carla Machado. Eu peço pela ordem, senhora presidente. Perdão. Já parabenizando Concedido pela ordem. condução aqui do trabalho como presidenta dessa casa, nesse mês onde a gente homenageia as mulheres. Cumprimentar o deputado Mink, porque o deputado Mink é sempre um defensor das mulheres e põe tempo nisso, né? Há mais de 30 anos atrás ele já estava aí formulando esse projeto. E como a gente ainda está no mês das mulheres e na próxima quinta-feira a gente vai entregar a medalha Tiradentes póstumos a jornalista, abolicionista, poetisa Narcisa Amália, da nossa cidade, eu gostaria de agradecer, senhora presidenta, a aprovação do projeto de resolução nosso aqui. Foi o primeiro projeto da pauta dessa casa, onde institui o prêmio Narcisa Amália, para incentivar a leitura, a escrita, a literatura, todos os alunos da rede estadual. E, para quem não sabe, o Prêmio Narcisa Amália de Literatura e Jornalismo não é apenas um reconhecimento ao talento dos estudantes, mas também um resgate da memória de uma mulher que foi pioneira na literatura e no jornalismo do nosso país. E que momento mais simbólico para essa votação do que esse mês, o mês das mulheres. Narcisa Amália foi uma voz forte e corajosa no século XIX, quando poucas mulheres tinham espaço na imprensa e na literatura. Foi poeta, jornalista, educadora, abolicionista e uma defensora incansável da emancipação feminina e da liberdade de expressão. E seu nome, infelizmente, não tem o destaque que merece nos livros de história, e é nosso dever reparar essa injustiça. Então, com esse prêmio, não só homenageamos essa grande mulher, mas também incentivamos novas gerações de jovens escritoras e escritores a usarem a palavra como ferramenta de transformação social. Apostar na educação e na cultura é construir um futuro mais justo e plural. E na próxima quinta-feira, às 15 horas, no plenário dessa casa, a gente vai estar fazendo a entrega da medalha Tiradentes para a neta da Narcisa Amália, que no ano passado completou 100 anos da passagem dela, e no dia 3 de abril, se estivesse viva, faria 172 anos. Mas está eternizada na memória. Desculpa aqui a minha entrada, mas era muito importante para mim poder estar falando isso no dia de hoje e trazer meu agradecimento a todos. Muito Perfeito, obrigada. deputada. Anuncio o projeto de lei 1255/2023, da autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei número 5.645 de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana da Festa da Laranja do município de Tanguá. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, com emenda, e de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, favorável com a emenda da Comissão da Constituição e Justiça. Relatores, deputado Guilherme Delarore e Valdo Ceasa. Pendendo de pareceres das comissões de Turismo e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Turismo, deputado Júlio Rocha. Deputada Célia Jordão.
parecer é favorável, presidente. Obrigada. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado, deputado Carlos Macedo, deputado Yuri Moura, deputado doutor Pedro Ricardo, Chico Machado, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Marcelo Dino. Parecer favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado professor Josemar. É para indicar a abstenção do PSOL na indicação legislativa, que foi a segunda votada, que exige o envio de mensagem dispondo instituir premiação pecuniária aos policiais do Estado do Rio de Janeiro pela apreensão de civil, carabina, metralhadoras e submetralhadoras. Consignar como abstenção da bancada do PSOL. E aproveito também a oportunidade para parabenizar a deputada Verônica Lima pelo projeto que institui e que coloca a UERJ-FFP como patrimônio cultural e imaterial do Rio de Janeiro. Eu estudei na FFP, minha irmã estudou na FFP, eu moro a menos de 1 quilômetro da FFP e a minha mãe foi da primeira turma, né, de formação de professores daquela importante universidade. É uma importante universidade que é uma faculdade de formação de professores, né, que forma profissionais para toda a região, e fica aqui o meu registro de voto favorável e achando que esse projeto é um projeto que tem muito a contribuir com a cidade de São Gonçalo. Nós que colocamos emendas impositivas nos 2 anos que aqui estivemos, a FFP tem muito a contribuir. A FFP é a principal referência na cidade de São Gonçalo para pesquisa, extensão, né, em relação à discussão universitária. Então fica aqui o registro de voto da bancada do PSOL e o meu elogio ao projeto de declaração, minha declaração positiva de voto em relação ao projeto que transforma a FFP em patrimônio histórico-cultural do Rio de Janeiro. Obrigada, deputado. Anuncio o projeto de lei número 1751 de 2023, da autoria da deputada Dani Balbi, que autoriza o governo do Estado a criar o programa Pontos de Inovação Sustentável. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas e de Defesa do Meio Ambiente favorável com as emendas da Comissão da Constituição e Justiça. Relatores, deputada Élica Takimoto e Carlos Mink. Pendendo de pareceres das comissões da Ciência e Tecnologia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Ciência e Tecnologia, já que eu, presidente da comissão, estou presidindo essa sessão, chamo o deputado Bruno Barreto. Aprovo, presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Alexandre Quinoploc, deputado Renato Miranda, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, meu voto é favorável. Qualquer programa que vise proteger o meio ambiente e alertar sobre a crise climática que nós estamos vivendo, temos que ser favoráveis. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputado Carlos Mink. Apenas para dizer, deputada Érica, Vossa Excelência foi uma das que deu parecer sobre o projeto, eu também dei parecer, o deputado Luiz Paulo agora. É só chamar a atenção, deputado Luiz Paulo, que nós na CCJ valorizamos mais o projeto, porque a CCJ agora, a presidência do deputado Amorim, está aqui o Fred Pacheco, nosso companheiro vice-presidente, nós estamos com uma orientação de não votar projetos autorizativos, porque, na verdade, a gente está autorizando o governo a fazer uma coisa que ele já está autorizado a fazer. Então, ou a gente transforma em indicação simples ou transforma em programa.
Então, esse aí foi transformado num programa, ou seja, ele aumentou de status. Na verdade, a CCJ valorizou, porque ao invés de dizer autoriza, fala, não, cria um programa de como é importante ter esses pontos de inovação sustentável. Era apenas esse fato que eu queria realçar, que através dos nossos pareceres o projeto ficou robustecido, revalorizado. Ok. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido. Para a segunda discussão. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei número 3623/2024, do deputado Renan Jordi. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia, nos termos do artigo 47, parágrafo 1º do Regimento Interno da LERJ, o projeto de lei número 4074/2024, da autoria do deputado Renan Jordi. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa o requerimento de inclusão da ordem do dia dos termos do artigo 47, parágrafo 1º do Regimento Interno da LERJ, o projeto de lei número 3964/2024, do deputado Renan Jordi. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. E há sobre a mesa o projeto de lei número 0736/2023, da deputada Élica Takimoto. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro deputado inscrito, deputado Luiz Paulo. Tudo bem, meu amor? Senhora presidente, deputada Élica Takimoto. Senhora presidente, antes de saudar as senhoras e senhores telespectadores, eu queria fazer uma provocação a Vossa Excelência, deputada Élica Takimoto. Ô, cavaleiro, por favor, eu estou me dirigindo a ela, o senhor está na minha frente, por favor. Deixa ela me dar atenção. É que ontem eu assisti à televisão e vi o presidente Lula narrando o seu encontro produtivo no Japão. E vi imagens de parlamentares do Centrão. E não vi Vossa Excelência nessa comitiva. Vossa Excelência do PT e a Takimoto, descendente de japonês. E podia estar lá nos representando. Até porque eu conheço a sua relação, tanto com o Japão quanto o consulado. Então, fica aqui o primeiro registro, estranhando a sua ausência. E, ao mesmo tempo, protestando, porque se a senhora lá não estava, é porque não foi convidada. Mas eu lembrei de Vossa Excelência. Bom, dito isso, queria cumprimentar o senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. E dizer, senhora presidente, que está cada vez mais difícil compreender o mundo que vivemos. Pela anarquia geral que os mais diversos dirigentes estão promovendo na face da terra. No noticiário de hoje,
registrava, deputado Marcelo Dino, que o presidente Trump quer a Groenlândia para os Estados Unidos. Parece que a gente vive na época do Império. O imperador dos Estados Unidos quer fazer expansão territorial. Simultaneamente, o imperador dos Estados Unidos tem uma relação boa com o imperador da Rússia, o Putin, que quer tomar a Ucrânia inteira para dar à Rússia o mesmo tamanho que ela tinha na época que lá era um império. Assina um cessar-fogo, e no dia do cessar-fogo, a Rússia bombardeia a Ucrânia. Ao cessar-fogo na faixa de Gaza, e lá de palestinos já foram mortos mais de 50 mil pessoas. Que mundo é esse, senhora presidente? Que mundo é esse? E essas são as pessoas nos destaques internacionais. Enquanto aqui permanece, e muitas vezes aqui no plenário, a política do ódio, que não nos leva absolutamente a lugar nenhum. Ontem, novamente aqui, foi discutido a DPF, que acabou saindo de pauta, que ia ser divulgada ontem. Enquanto isso, a União, estados e municípios não se unem para combater o crime organizado. A União, estados e municípios não se unem para combater a lavagem do dinheiro, não se unem para aprofundar as investigações. Se gasta aproximadamente 15% em média da receita corrente líquida em segurança pública. E como foi noticiado ontem pela pesquisa da CNC, o Estado do Rio de Janeiro perde por ano mais de 11 bilhões de reais devido à insegurança geral que nós estamos vivendo. Isso ocupa a página dos jornais diariamente, mas solução que é bom não acontece. Parece que a política, olhando as eleições, é mais importante que a política de Estado. Quando um governador, um presidente da República, um prefeito, sentam na cadeira eleitos, eles deviam se dedicar principalmente às políticas de Estado, mas se dedicam às políticas eleitorais. Todo mundo fala em reduzir despesa de pessoal, mas virou rotina e não importa o nível de competência, se é União, Estados, municípios, existirem sempre 20, 30 secretarias, com, se possível, um dirigente coordenar 30 secretários. Muitas vezes, secretarias são divididas em duas, com objetivos políticos, como recentemente ocorreu aqui no Estado, com a Secretaria de Agricultura. E por decreto inconstitucional. Nos primeiros dias do mês de abril, isto é, a semana que vem, entrarei na Justiça decretando a inconstitucionalidade desta matéria, já que existe jurisprudência afirmada em outra ação direta de inconstitucionalidade que eu mesmo fiz.
E por que eu vou fazer isso só o mês que vem? Porque deu oportunidade de prazo para que o governador mandasse uma mensagem para essa casa e ele não a mandou. E acha que é, como acham também todos os imperadores, que pode legislar por decreto. Muitas vezes, assessores abanam e dão pareceres que um governador legisle por decreto. O decreto é uma peça que o governador pode fazê-lo sob o ponto de vista da gestão de pessoal. Quando ele faz um decreto e erra, cai somente nas costas deles todas as responsabilidades. Quando manda um projeto de lei, tem duas instâncias para discutir, o executivo e o legislativo. E ainda o direito ao veto e a derrubada do veto. Por decreto, você está assumindo que a responsabilidade é toda sua. E eu tenho visto decretos que, volta e meia, acabam prejudicando o erário. Porque como é que se forma um decreto, senhora presidente? Um secretário de Estado propõe um decreto. Em geral, leva despacho para o governador. O governador diz assim, tá bom, e encaminha para a Casa Civil. E a Casa Civil, quando quer, consulta um determinado procurador e prepara a minuta do decreto do governador assinar. Mas quem bota a assinatura é o governador. Caso dê prejuízo ao erário, a responsabilidade é de quem assinou o decreto, especificamente o governador. E aí, senhora presidente, tem outro abuso do Estado na área de pessoal, que aumenta os gastos, não é só esse mundo de secretarias. Se o deputado Marcelo Dino observar, ou pedir para o seu gabinete observar, diversas secretarias, inclusive a douta Procuradoria-Geral do Estado, transformam um cargo em 5, sem aumento de despesa. Imaginemos um cargo de R$5.000 transformado de 5 cargos de R$1.000. Quem é que vai trabalhar, senhora presidente, ganhando R$1.000? Em tese, 5 dividido por 5 deu 1.000, não tem aumento de despesa. Aí tem a gratificação, e tudo mais que vem atrás. E eles têm a pachorra de escreverem que não tem aumento de despesa. Aí não para de crescer a despesa de pessoal. Aí a culpa é do servidor público concursado, que não tem plano de carreira, que não tem a sua reposição salarial feita, deputado Marcelo Dino, porque está se gastando tudo com cargos comissionados. Procuremos levantar, e vou fazê-lo, porque já fiz isso há 2 anos atrás, para atualizar, quantos cargos comissionados nós temos no Estado. E só no Executivo. O número vai ser, seguramente, espantoso. E tem muito assessor que é assessor de não fazer nada. Tem o cargo, porque aquele cargo define uma conjuntura política eleitoral, mas não uma necessidade imperiosa de um trabalho profícuo a favor do Estado. E volto a dizer, não é só no governo do Estado, é hoje uma cultura ampla, geral e irrestrita. Agora mesmo, antes de vir para cá, a senhora deve estar visto, que parece que vai haver uma greve na Petrobras. Estava no jornal. Qual é o motivo da greve? Discordância sobre a nova escala do trabalho
de forma não presencial. Ora, todos nós, como somos concursados, ou assinaram nossa carteira de trabalho, se for seletista, foi tudo para trabalhar presencialmente. Eu nunca vi isso. Greve é outros tempos, porque a escala do trabalho remoto não é compatível. Uma vez eu entrei em contato com um agente concursado da Agência Nacional de Petróleo, e ele estava em São Paulo. E ele que falou, como é que o senhor está em São Paulo, se a agência não é em São Paulo? Não, eu trabalho remotamente. Eu digo, então está bem, ficamos assim combinados. Imagine que amanhã ou depois, e a senhora sabe que eu sou contra, acabe a votação remota, como tem aqui. Aí os deputados vão fazer greve porque querem votação remota. Quando nós nos candidatamos para ser deputado 7 dias por semana. Porque esse negócio de sábado e domingo, para o parlamentar, é dia de trabalho também, né? Ou trabalho político e, eventualmente, trabalho técnico, né? Então, quiçá um dia eu vou ver isso também, em cima dessa greve hoje, que está nos jornais, que não sei se vai acontecer ou não, na Petrobras. E não é qualquer empresa, não, é a Petrobras. Então, senhora presidente, estou fazendo, na maioria desses temas, assim, para mostrar que está tudo de cabeça para baixo. Está tudo de cabeça para baixo. E é preciso ter regra, disciplina, metodologia, para as coisas darem certo. Eu reconheço, tem muita coisa que pode ser feita, de fato, remotamente. Mas não é um direito, é uma exceção ao direito. Então, eu queria fazer aqui também esse registro. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Chamo para presidir aqui... tá. Inscrito, próximo deputado Marcelo Dino, antes dele eu, Élica Takimoto. Não, pode falar primeiro, depois a gente troca. Com a palavra, deputado Marcelo Dino. Bom dia, senhora presidente, bom dia a todos que nos assistem, aos servidores. Eu inicio a minha fala aqui, presidente, com a palavra mais forte que existe, com a palavra de Deus. No livro de Tiago 1:27, que diz: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Por que eu começo hoje, presidente, com essa palavra? Porque eu sou policial. E eu me lembro que num momento da minha vida, eu fiz um juramento quando ingressei nessa corporação. Queria honrar, mesmo com o sacrifício da própria vida, em cumprimento do dever, deixando quem eu tanto amo em casa para proteger pessoas que eu nem conheço. Mas sabemos que policiais, bombeiros, têm essa missão árdua e difícil. E como policial, eu quero externar minha indignação com algumas pessoas hoje que deixam de cumprir a palavra de Deus. Quando provoca o TSE para tirar direitos de viúvas que perderam seu ente querido em combate. E que, lamentavelmente, senhora presidente, essas mesmas pessoas
se dizem ser, que para mim não são, policiais militares, e que chamavam os irmãos, até um deles antigo, irmão sangue azul. Será que é irmão mesmo? Pergunta que eu faço. Qual seria a posição dessa pessoa? Eu sou evangélico, mas vamos supor que você estivesse lá no céu e pudesse ver alguém lutar pela sua família, já que você partiu do cumprimento da sua missão, e de repente você visse aquele que te abraçou, que te chamou de irmão, lutar para tirar o direito da sua esposa que você deixou, ou do seu filho e da sua filha. É muito triste, senhora presidente. Eu quero aqui reafirmar o meu compromisso de lutar por todos, diferente de um grupo hoje que quer tirar o direito das viúvas, de colegas nossos da ativa, como do BOP, do Choque, do COI, do BAC, das UPPs, que são as gratificações que tem por causa da questão da grã. Eu faço um apelo, para que vocês façam uma reflexão com relação a isso. Para que vocês possam colocar sua cabeça no travesseiro e lembrar, a cada momento que você chorou, quando você estava na ativa, e você viu seus colegas tombarem, e você foi lá, naquele momento fúnebre, e as lágrimas correram no seu rosto, tenho certeza que rolou no seu rosto, e você faça uma reflexão da covardia que está sendo feita hoje. Mas pode ter certeza que aqui, como deputado estadual, como policial, e policial que não tenha grã, e que vocês vão falar, muito fácil falar, que não tem grã tendo salário de deputado, mas quero lembrar a todos vocês que eu fiquei 14 dias afastado dessa casa, e o salário que bateu foi o salário da Polícia Militar. Mas nem por isso deixei de lutar, tanto pelas viúvas, quando fui fazer um movimento lá em frente, ao Palácio Guanabara, como também quando fui no TCE, lutar pelos veteranos, como sou. Não fugi ao compromisso de estar lutando por todos. Mas é inadmissível hoje falar, se eu não tenho, ninguém vai ter. Isso é um absurdo, isso é falta de humanidade, isso é falta de compaixão. Não se pode chamar essa pessoa de policial, de bombeiro, e sim de um mercenário que só pensa em si. Pode me agredir, pode bater, pode falar o que quiser, mas uma coisa você não pode me acusar de deixar o meu gabinete de portas abertas. Uma coisa você não pode me acusar, vocês não poderão me acusar de que eu fui omisso de não lutar por todos, pelos veteranos como sou, ou pelas viúvas que não têm a grã. Agora, eu posso acusar vocês de levianos e de pessoas falsas, que não têm o mínimo de compaixão com os nossos companheiros que tombaram, que derramaram o seu sangue, e o pior de tudo, com aqueles que ficaram, que são nossas cunhadas, que chamamos de irmãos, e os nossos sobrinhos. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Marcelo Dino. Agora eu convido para presidir aqui, enquanto eu estou inscrita também no expediente final. Obrigada. Então, a próxima oradora, deputada Érica. Obrigada, presidente, senhores deputados e deputadas, pessoas que nos assistem pela TV Alerj. Eu subo hoje aqui essa tribuna, presidente, para lembrar que amanhã, dia 28 de março, o Dia Nacional do Estudante Brasileiro. Há 57 anos, Edson Luiz, jovem de apenas 18 anos, foi assassinado no centro do Rio durante um protesto por comida acessível no restaurante Calabouço.
morreu lutando por dignidade, senhoras e senhores, por condições mínimas para estudar. Hoje, ainda enfrentamos os mesmos obstáculos. A permanência dos estudantes na escola continua sendo um desafio. Nessa semana em Cabo Frio, jovens do Instituto Federal Fluminense da UERJ protestaram por transporte e alimentação, demandas básicas que seguem sem respostas em muitos municípios. Mas eu quero chamar a atenção, em especial, para o que acontece em nossa rede estadual. O Colégio Estadual Jacinto Xavier Martins, em Rio das Ostras, está funcionando com horário reduzido por falta de energia elétrica. A merenda precisa ser entregue diariamente, pois as geladeiras não funcionam. Impressoras e ventiladores queimam. Alunos da terceira série estão sem aula porque corre o risco dessa precariedade elétrica. Eu protocolei ontem uma indicação cobrando providências urgentes, presidente. São cerca de 1.800 estudantes diretamente afetados por essa negligência. Eu visitei também recentemente escolas em Macaé e vi salas sem climatização, mesmo após o envio de emendas. Não adianta entregar ar-condicionado se a rede elétrica não suporta. E, além disso, faltam professores, faltam inspetores, faltam pedagogos, falta porteiro. É inadmissível que escolas com mais de 1.000 alunos tenham apenas um servidor por turno. E seguimos formando jovens que chegam ao Enem sem nunca terem tido aula de química, de física, de matemática. Senhores deputados, senhoras deputadas, esse parlamento não pode se calar diante disso. A educação pede socorro há muito tempo. E a memória de Edson Luiz nos lembra: é dever do Estado garantir escola digna para todas as pessoas. Edson Luiz, presente. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Érica. Saudar os concursados aí do CEAP 2012. Reiterar também meu compromisso com vocês, né, de estar conversando com o nosso presidente. Temos visto aí quanto o nosso presidente tem tido compromisso com todos os concursados, com vários assuntos, e coloco meu gabinete de portas abertas para vocês, tá bom, meus irmãos? E não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra o presente sessão. Deus abençoe a todos, bom final de semana, estamos juntos e força e honra.